A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes, Educação Cristã. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito desta obra aqui, ó. A Armadilha da Pornografia, orientações para pastores e leigos acerca do vício sexual, tá? Editora CPAD, os autores Ralph Early e Mark Leiser, ok? Muito bem, antes vamos fazer a leitura bíblica. Se encontra a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, certo? Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Muito bem. Vamos lá, então, entender um pouquinho o que a gente vai encontrar nesta obra, tá? Esta obra é um pequeno, digamos, um pequeno relato aqui, tá? Orientações mesmo a respeito do vício sexual chamado pornografia. Lembrando que a pornografia gera em torno do sofrimento humano. Bom, então quando nós lembramos de pornografia, a gente tem que lembrar que ela envolve tráfico humano, as drogas, o alcoolismo, a questão do assédio sexual, a exploração de menores e assim por diante, certo? Muito bem. Agora a pergunta que não quer calar: na sua casa você tem algum conteúdo pornográfico? Quando você está assistindo televisão, aparece a classificação, né? Aí tá lá, 18 anos. Você continua assistindo ou você muda de canal? Os seus filhos já tiveram acesso a algum conteúdo pornográfico? E aonde nós encontramos esses tipos de conteúdo? Já se perguntou sobre isso? Pois é, nós entendemos que a pornografia, ela está em toda parte, tá? É um pecado sexual. E acontece o seguinte, tá? Nós estamos expostos, né? É na TV, banca de jornal, mangás, revistas, na internet, né? Agora a gente tem a questão do sexo cibernético. Meu Deus. Pois é. Então eu pergunto para você, como temos acesso a isso? Aqui no livro ele vai ter bastante pesquisas, vai ter bastante testemunhos, né? Bastante pessoas aqui são citadas no livro, e todos que são citados são membros da igreja, certo? E ele vai nos falar a respeito dessa questão da pornografia. Uma pesquisa apontou aqui que cresceu o número de pessoas que acessavam a pornografia em casa. Pois é, né? O que tem entrado dentro da sua casa? Precisamos vigiar. Alguns dos relatos aqui são 10 capítulos, tá? É uma obra de 2013. São 10 capítulos, então ele vai nos apresentar ali qual é o perfil das pessoas que estão mais vulneráveis à pornografia, ao vício sexual da pornografia. Ele vai nos apresentar aqui quais são as dimensões que este vício alcança na nossa vida. Então, por exemplo, a dimensão física, espiritual, emocional e relacional. Lembrando que a pornografia, ela destrói vidas, destrói casamentos, famílias, relacionamentos e, acima de tudo, o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Pois é,
promiscuidade, adultério, prostituição e assim vai. Tá? Então ele nos apresenta esse estudo, tá? Então ele vai até mostrar um pouco a questão como que podemos alcançar, né, a sexualidade saudável, uma vida sexual saudável. Acima de tudo, através da comunicação. Então nós precisamos exercitar, né, famílias, precisamos conversar com os nossos filhos sobre a sexualidade humana. Quem criou a sexualidade humana? Foi Deus. E tem como ser saudável, né? O nosso casamento, ele deve ser um casamento para honrar o nome do Senhor. E isso é possível, tá? Na palavra de Deus isso é possível, tá? Não é utopia, não, muito pelo contrário. Os nossos filhos precisam ver em nós, o casal, como um exemplo de uma vida sexual saudável, tá? Então aqui ele vai falar disso também. Tem 2 livros aqui no canal que os autores, outros autores também vão nos ensinar a respeito da sexualidade saudável, né? A instrução aos jovens, né? Aos mais novos que são noivos ou que ainda estão namorando, o que seria essa sexualidade saudável no casamento, o que seria isso, né? E aqui também ele vai estar nos trazendo mais informações a respeito disso. Então, a importância da comunicação da família. Ele vai apresentar, inclusive, num dos capítulos, 2 exemplos de educação sexual. Então, tem a repressiva, baseada na repressão, e uma baseada no liberalismo, mais assim, liberal. Nenhuma nem outra vai trazer benefícios. Então, exige de nós aí o equilíbrio, né? Precisamos conversar com os nossos filhos, tá? Precisamos orientá-los. Inclusive, ele vai falar muito a respeito do afeto, do abraço, dos elogios, né? Você tem elogiado os seus filhos? Você tem elogiado o seu cônjuge? Seus filhos, como é que eles olham para você e para o seu esposo ali, né? Como é que é para o casal, papai e para a mamãe? Como é que eles vê esse reflexo, né? De amor ali, né? Então o casamento ele reflete isso para a família. Então seus filhos precisam ter esse exemplo no casal, né? Como é bom, é um vínculo inclusive de confiança. Aqui eles vão trabalhar os perfis, né? Então tem algumas situações ali de vulnerabilidade. Então pessoas que vivem em lares violentos, sem afeto, perfeccionismo, baixa autoestima, solidão, depressão, tudo isso são, digamos, características, tá, de um grupo que se torna mais vulnerável à pornografia, a esse vício sexual, tá? Então o autor ele vai deixar isso muito bem assim detalhado para nós. Mas uma coisa que me chama muita atenção no livro é a questão de como o acesso à pornografia é algo muito sutil. Às vezes a gente pensa que é algo, né, super assim, nossa, complexo. Não, é a coisa mais sutil que tem. Alguns exemplos que foram citados aqui, 2 me chamaram muita atenção. O primeiro, um jovem pastor, ele vai falar a respeito do seu pai, e o seu pai se envolveu com a pornografia. Uma bela noite, ele sem sono, foi atrás do pai, ele queria ver o pai. Foi no escritório, encontra o pai numa situação crítica, inclusive ali diante da pornografia, eu acho que era uma revista. O pai tenta ali resolver a situação, e ele diz aqui, com as palavras dele, que no dia seguinte ele passou a comprar as próprias revistas pornográficas. Estamos falando de um pré-adolescente, tá?
Então eu pergunto para você, o que tem entrado dentro da sua casa? O que você tem permitido dentro da sua casa? Pois é. Um outro caso é um pastor, ele foi dar um auxílio para um jovem que o procurou a respeito disso aqui. E o pastor foi ajudar o rapaz. Quando ele foi analisar o conteúdo que o rapaz estava ali se deparando, né, que o rapaz estava utilizando no seu vício, o pastor naquele momento, ele caiu na armadilha e também se tornou um viciado em pornografia. Uma coisa que os autores vão deixar muito claro, você não consegue sair dessa armadilha sozinho. Precisa de tratamento, precisa primeiramente do arrependimento e do tratamento terapêutico. Tem que fazer. Inclusive o casal. Tá? É como eu disse, a pornografia ela atinge a todos que estão ao nosso redor. A dimensão relacional, então é os nossos relacionamentos. Quem que atinge? Todos. O primeiro é o nosso cônjuge. Né? Então a pessoa ela fica num estado tão em choque. Aqui vai relatar que a maioria das esposas elas ficaram em estado de choque quando descobriram que o esposo estava envolvido com isso. Então precisam também fazer o tratamento junto com eles, né, para poder se recuperar e recuperar o casamento. Os filhos também é aquilo, né? Tem que tomar bastante cuidado. A pornografia aqui ele vai relatar pra gente, eles, né, os dois autores, que é uma válvula de escape em alguns casos. Fugir da violência doméstica, fugir do desprezo social. Às vezes é uma pessoa muito isolada, muito deprimida, e ele vai procurar na pornografia uma forma de se aliviar. Inclusive tem uma mulher aqui, o nome dela é Marta, eu vou ler aqui para vocês um pedacinho, ó. Página 43, nós vamos ter aqui um caso, tá? Inclusive, isso aqui chama a nossa atenção, porque todos estão expostos à pornografia, tanto homens quanto mulheres. Marta, que é uma líder em uma grande congregação urbana, cresceu em um lar onde seu pai batia regularmente nela e nos seus irmãos e gritava com eles. Ela declarou: sempre tive medo de ficar machucada. Ao assumir a liderança, supus que, se eu desse às pessoas a chance de me machucar, elas o fariam. Marta se voltou à pornografia leve para escapar da tensão do trabalho. Tá vendo? Um exemplo de a pessoa procurou uma válvula de escape na pornografia. Então é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Tá? O autor, o último capítulo, inclusive, ele vai falar sobre a cura. Tem cura. Tá? O que é o vício sexual, né? Quando a gente se depara assim, com essa questão, o autor vai explicar aqui para nós. Deixa eu encontrar aqui a página para vocês. O que é o vício? Né? Ele envolve o comportamento inadequado, repetitivo. Não é verdade? É verdade. Não estou me encontrando. Peraí. Eu tinha deixado separadinho, mas sumiu. Peraí, acho que tá aqui. Não está aqui. Peraí. Gente, sumiu a página que eu tinha separado. Peraí. Ai, meu Deus. E agora, onde está? Sumiu mesmo. É muita anotação, tem muita coisa. Ele vai falar a respeito das fantasias, ele vai falar a respeito da masturbação, ele vai nos explicar a questão assim das companhias também. Pois é, as companhias. Cuidado, né? Às vezes a gente pensa que os nossos filhos estão em um lugar, quando às vezes estão em outro, fazendo outras coisas que você nem imaginava, né? Pois é, ó, encontrei. Página 16, vício sexual. O termo vício sexual entrou em uso nos anos 1970, quando eram observadas semelhanças de comportamento entre aqueles cuja atividade sexual repetitiva estava fora de controle.
Então, todo vício é aquilo que é fora de controle. E aqui vai ficar muito bem relatado, né, pelo testemunho dos personagens aqui, tá? É algo que começou apenas motivado por uma curiosidade ou numa situação constrangedora em que ali o pré-adolescente fraga o pai, por exemplo, né, um flagrante, e aí se torna essa situação crítica aqui, né, esse pecado sexual. Então os autores vão deixar muito claro que tem cura, mas é mediante o arrependimento. E eles vão fazer uma ênfase também à questão da tentação. Todos nós estamos expostos à tentação e precisamos um apoiar os outros na recuperação. Ele vai mostrar isso aqui. Uma, porque a maioria dos casos envolveu os pastores e líderes de departamento. Então ele vai falar dessa questão do apoio, né? A igreja ali está ajudando essas pessoas a estarem ali mediante o arrependimento, entendendo que há perdão. Deus perdoa. Ah, e tem uma outra coisa aqui que ele chama atenção, essa coisa do falso arrependimento, né? Que em alguns casos, o que aconteceu? Sozinho você não consegue vencer esse vício. Você tem que entender que você precisa de ajuda, né? Por quê? Porque tem uns casos aqui que eles começam. Um dos personagens falava que no momento se arrependia, pedia perdão, orava. Passava 2 ou 3 dias, estava envolvido novamente. Então, não estava tendo forças para conseguir nada, né? Então, precisa sim de ajuda profissional, precisa da oração de todos, da ajuda espiritual, né? E isso é muito grave, tá? Então, o que eu reflito sobre essa obra? Nós precisamos vigiar. Todos estamos expostos à tentação. Acabamos de ler na palavra do Senhor. Quem está de pé, cuidado para que não caia. É a tentação. Precisamos resistir. Quando estou fraco, aí que estou forte. Mas forte como? Forte em Cristo Jesus. É Ele quem vai me dar força para resistir às tentações. E claro, uns orar pelos outros. Ter esse vínculo, né? A igreja é a família de Deus, tem esse vínculo, um cuidar do outro, vigiar, né? Então, a dica é A Armadilha da Pornografia, tá? Um super livro, leiam. Tem muita informação aqui, tá? Eu não consegui falar tudo, não dá, tá? Senão o vídeo fica muito longo, não tem como, mas leiam. É um super livro, vai ajudar vocês bastante, tá? E que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.